O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando aqui mais um podcast Papo de Direito. Estamos ao vivo aqui. Eu vou iniciar esse programa pedindo que vocês compartilhem o nosso link, o nosso conteúdo aqui, @NovaTV Alto Tietê. Coloque nos grupos da família, nos grupos dos amigos, mandem para as pessoas que você conhece, divulgue, porque o conteúdo que nós vamos tratar hoje é muito relevante e muito interessante. Eu gostaria de começar agradecendo. Estou aqui com o meu convidado, o Dr. Douglas Gavazzi, é uma pessoa que tem um entendimento absurdo sobre procedimentos extrajudiciais. Eu agradeço por ter aceitado o convite para conversar essa noite aqui com o pessoal que vai assistir a gente, quem está aí nos assistindo, sobre os procedimentos extrajudiciais e a finalidade da desjudicialização dos procedimentos dentro do fórum, né? Se assim a gente pode dizer. Muito obrigada, Dr. Douglas. Prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Prazer é meu. Eu agradeço o convite e a parte da minha sabedoria aí fica por sua conta. Eu agradeço e estamos à disposição. Vamos conversar. Realmente é um tema bastante relevante. É um tema que a cada dia o judiciário e o legislativo vêm contribuindo para que a coisa funcione e desafogue um pouco o judiciário. E nós colhemos bons frutos com isso. A população agradece e com certeza, tivemos muita celeridade e muita coisa nova nessa atividade extrajudicial. Legal. Na verdade, esse tema é um tema que interessa muito à população, porque quando a gente fala de extrajudicial, procedimento extrajudicial, as pessoas podem entender de cara, quer dizer que é fora da justiça, né? E a gente sabe que tudo que está dentro do judiciário, né, no Brasil, tem uma certa morosidade, uma dificuldade de chegar num final. A gente ouve essa reclamação constante e eu que trabalho no meio, né, sendo advogada, sei que é verdade. Existe uma morosidade muito grande no judiciário. E o beneficiário disso tudo é o público. A pessoa final que vai receber o benefício do CNJ, essas inovações, além de desafogar o judiciário, é o público que vai estar recebendo aí uma celeridade muito maior nos procedimentos. O que eu gostaria de começar falando, dentre tantos procedimentos que nós temos aí extrajudiciais, na minha opinião, assim, um que foi bastante relevante e é recente, não tão recente, mas é recente, é o procedimento do divórcio extrajudicial, que até bem pouco tempo atrás só existia o divórcio lá em juízo, não havia possibilidade de fazer o divórcio de outra forma. Gostaria que o doutor pudesse explicar para a gente como é que funciona isso, como é que passou a ser essa questão do divórcio extrajudicial nos cartórios. Claro, vamos lá. Bom, essa inovação, embora recente, né, mas ela existe desde 2007, né? É recente porque quando a gente trata de lei e de justiça, parece que as coisas realmente andam mais devagar. Mas lá então, em 2007, foi promulgada a Lei 11.441 e que possibilitou a realização de divórcios, separações e inventários via extrajudicial, ou seja, através do cartório. E os divórcios realmente tiveram, na época, inclusive, eu lembro de ser perquirido pela mídia e tal, porque as pessoas realmente começaram a buscar muito, porque ficou muito mais fácil, né? Como era consensual, todo divórcio consensual poderia ser feito pelo cartório. E naquela época ainda existia a separação, né? Então,
fazia a separação primeiro, depois convertia em divórcio, ou então fazia o divórcio direto se a pessoa estivesse separada de fato há mais de 2 anos. Aí depois da emenda constitucional 66, isso caiu por terra, e hoje temos o divórcio direto como o único instrumento para dissolver aí o casamento. Então, de fato, temos bastante procura. O divórcio se tornou muito célere, né? Se é apenas um divórcio onde não há partilha de bens, se consegue fazer até o divórcio na hora, com a presença do advogado. Se as partes estão assistidas pelo advogado e chegam no cartório e só querem, naquele momento ali, se divorciar, se houver partilha e vão fazer a partilha posteriormente, o divórcio pode ser feito na hora e depois, posteriormente, a partilha. E também há aqueles que optam por fazer já o divórcio com partilha dos bens. E aí demanda um pouco mais de tempo para análise dos documentos, mas mesmo assim é bastante célere, né? Um divórcio com partilha hoje não demora mais que 30 dias o divórcio já resolvido, registrado. Os requisitos para se fazer o divórcio em cartório estar assistido do advogado, não ter litígio entre o casal, né? Eles não podem estar discutindo alguma situação ou com relação aos bens ou com relação ao próprio divórcio em si, questão de pensão, por exemplo, e também não haver filhos menores. Hoje ainda a gente tem normativas estaduais que autorizam a gente fazer o divórcio com menores, desde que as questões de guarda, alimentos e visitas tenham sido resolvidas no judiciário. Então, existe essa possibilidade de resolver guarda, alimentos e visitas no judiciário e fazer o divórcio extrajudicial. É perfeitamente possível. E tem projetos de lei em andamento na Câmara de Deputados que, visando autorizar o divórcio extrajudicial, ou seja, feito em cartório, mesmo com a presença de menores, desde que haja consenso em tudo, né? Ou seja, nós teríamos aí uma inovação, porque, de fato, a gente já, no dia a dia, a gente tem essa experiência de que quando o divórcio é consensual, tendo filhos menores, se já foi definido em juízo, guarda, alimentos, está tudo regulamentado e homologado em juízo, é possível fazer o divórcio extrajudicial mesmo com filhos menores. Isso. Agora, essa é uma inovação. Então, ou seja, se tem uma tramitação de um projeto que, se os pais estiverem de acordo até com alimentos e estiverem concordando com tudo, será possível ser feito assim? Será? Direto no cartório? Essa é a ideia? A ideia é essa. Como o Ministério Público Teria que participa, intervir pelos interesses do menor, então a gente acredita que o procedimento será assim como é feito com os inventários quando há herdeiros menores. Em alguns estados, a gente pode até conversar sobre isso daqui a pouco? Daqui a pouco. Senão a gente vai dar muita informação já. Tem muito assunto bom. Dá para a gente ir falando daqui a pouco, porque é muita coisa boa. Mas isso vai ter uma possibilidade de fazer dessa forma. Sim. Como já é o hoje. Ministério Público participa, mas ele autoriza a proceder, então, o divórcio com o menor pela via extrajudicial. Tá. Assim como acontecerá com os inventários. Já que a gente está falando de divórcio e tem a ver com ruptura, extinção de casamento, através do divórcio extrajudicial, existe também uma modalidade que eu sou muito procurada, que é a questão da união estável, né? Que a gente sabe que as pessoas hoje, a grande maioria, vai morar junto, mas não se preocupa em formalizar aquela situação. Aí depois, quando as pessoas se desentendem e elas querem pôr um fim no relacionamento, elas querem resolver, e existe também essa medida extrajudicial. Então, também existe a opção de reconhecer e dissolver a união estável perante o cartório? Sim. Isso foi uma inovação imposta ou permitida pelo novo CPC de 2015. Então,
O reconhecimento e a dissolução de união estável também pode ser feito por escritura pública, inclusive partilha de bens decorrente dessa união. Sim. Né? E os requisitos são os mesmos. Estar assistido de advogado, que pode ser um para cada um, como pode ser um para os dois, Sim. e não haver litígio e nem filhos menores. Tá? Vai seguir o mesmo rito do divórcio. O mesmo rito do divórcio. Da mesma forma, preenche os mesmos requisitos. Preenche os mesmos Porque às requisitos. vezes as pessoas pensam, não, mas eu nunca assinei nenhum documento, mas agora eu vou terminar essa relação e eu quero assinar um documento. Será que eu tenho que ir em juízo? Não há necessidade. É compatível de você ir a um cartório e dizer, olha, quero reconhecer, quero dissolver e quero partilhar bens se tiver, desde que não haja filhos menores e eles estejam concordando com tudo, vai ser igual como é no divórcio. Perfeito. Então, nós estamos aí dizendo que facilitou muito para quem depende do judiciário e sabe como é difícil. É uma decisão, né? E daqui a pouco a gente vai falar do inventário, porque isso, então, é absurdo o que é demorado. É uma demanda que demora anos, um inventário no judiciário, e o quanto facilita no extrajudicial. A gente vai falar disso já, porque eu sei que o doutor Douglas vai dar bastante informação disso. Eu sou curiosa, vou fazer umas perguntas aqui, porque eu sou curiosa. A minha curiosidade não para, e aí a gente vai sempre fazendo pergunta. Então, agora eu acho que a gente pode começar a falar um pouquinho desse inventário extrajudicial, mas eu vou começar com uma curiosidade minha, da atualidade, de grandes, recentes, aí eu acho que são recentes, mudanças com relação ao inventário extrajudicial, no sentido de que você inicia o procedimento extrajudicial, inicia judicial, mas quando inicia judicial é porque as partes não concordam, os herdeiros não concordam com a partilha ou estão em desacordo. Porém, se no transcurso processual eles percebem que existe uma forma de compatibilizar isso, você pode suspender esse inventário judicial e ir para a via extrajudicial, para que ali você possa dar mais celeridade. Sim. Isso tanto no inventário quanto no divórcio funciona da mesma forma. O procedimento ele pode começar por processo judicial, né? E geralmente começa, hoje em dia, quando as partes estão bem assessoradas, começa a extrajudicial, né? Porque as pessoas acabam optando pelo extrajudicial, é muito mais célere, muito mais rápido e, às vezes, até mais barato que no judiciário. Quando o procedimento começa no judiciário, é porque tem algum litígio. Então, os herdeiros, no caso do divórcio, ou os divorciandos, os herdeiros, no caso do inventário, ou os divorciandos, no caso do divórcio, não estão em consenso com alguma das situações que regram ali a partilha ou a pensão alimentícia, enfim. O que acontece? Ele pode iniciar judicial e, no meio do processo ou em determinado momento, as partes se compõem. Olha, vamos fazer assim, você fica com esse bem, eu fico com esse e tal. E aí, na medida que se compuseram, eles podem pedir a suspensão lá ou até a desistência do processo judicial e migrar para o extrajudicial, aproveitando tudo aquilo que já foi feito lá. E o inverso também acontece. Às vezes, o inventário ou o divórcio começa extrajudicial, está tudo bem, todo mundo de acordo, e aí brigam. E aí, a partir do momento que não há consenso, ele se torna judicial, e nós não mais podemos atuar enquanto cartórios quando há litígios, né? Então, isso acontece, a judicialização é muito mais rara e a desjudicialização é mais frequente, porque as partes começam a perceber que é muito mais vantajoso migrar para o cartório, onde a celeridade é muito maior e, como eu disse, em alguns casos, o custo do inventário, por exemplo, é menor. Vou te dar um exemplo. No judiciário, as custas são cobradas pelo valor do monte partível no inventário. No extrajudicial, desconta a meação.
Então, muitas vezes, o inventário extrajudicial, ou seja, aquele feito em cartório, além de mais célere, além de mais rápido, além de você conseguir o contato com quem está te possibilitando, por quem está conduzindo o inventário no cartório, o escrevente, por exemplo, ele é mais barato, né? Então, essa foi uma lei que no começo, lá em 2007, eu estou na atividade fazem 28 anos. Pouquinho, né, doutor? E eu me lembro muito bem, na época, a OAB não gostou muito, ela não era muito favorável à desjudicialização, porque entendia que tiraria aí eventuais nichos do advogado. Mas veja que a coisa foi tão surpreendente que a situação alterou completamente. Hoje é a lei que mais deu certo na desjudicialização. É a lei que mais funciona, é o que mais se procura nos cartórios. Eu posso te dizer hoje que a gente... É estranho a gente falar isso, parece bobagem e tal, mas eu posso te dizer hoje que a gente faz mais inventário do que uma escritura de transação imobiliária. Existe muita transação imobiliária, mas a grande parte das transações imobiliárias são financiamento bancário, que geralmente, na grande parte, não passam pelo cartório. E o inventário, como as pessoas e os advogados estão mais acostumados a esse tipo de trâmite, que é muito mais cômodo para as partes, para todo mundo, né? Então, acaba-se optando mais pelo inventário pelo inventário extrajudicial, pelo cartório, e a gente está nessa expectativa de cada vez melhorar com aprimoramentos, né? Aprimoramentos que eu digo por exemplo, já dando uma pincelada aí, quando existe herdeiro menor. Quando existe herdeiro menor, a gente não pode fazer. Menor ou incapaz. Assim como no divórcio também, menor ou incapaz. Às vezes o filho é maior, mas ele é incapaz. Aí também a gente não poderia fazer, porque depende da manifestação do Ministério Público. Mas existem inúmeras decisões espalhadas pelo Brasil inteiro e temos estados já no Brasil, como Rio de Janeiro, Acre, Pernambuco, que admitem o inventário extrajudicial com filho menor. Ah, mas então está burlando a lei? Não, ao contrário. Existe um regramento, um provimento do Tribunal de Justiça desses estados que regra que a minuta do inventário deve ser levada ao promotor, ou para o Ministério Público se manifestar, e com a autorização dele, com o ok dele, a gente lavra. E, geralmente, esses atos são aqueles em que beneficiam o herdeiro menor ou incapaz. Né? Ele está recebendo um bem, ele está se tornando proprietário, um bem que era dele por disposição da ordem da vocação hereditária. Sim. Então, nada mais inteligente que, já que ele tem que receber de qualquer maneira, então que se faça da maneira mais rápida. Mais rápida, né? É uma vantagem, inclusive, sim, né? sim. Que se reveste numa vantagem para o menor ou para a questão é que fica sempre aí quando a gente está tratando dessa questão de menor, e é uma coisa que eu acredito que eu já tinha ouvido até, doutor Douglas, já tinha lido várias decisões nesse sentido, que começaram a surgir por todo o Brasil, diferentemente do que aqui em São Paulo, que a gente ainda não teve um provimento, salvo engano. Não tivemos teve. ainda. Nós aqui ainda, o TJSP ainda não teve nenhum provimento nesse sentido, de que sim, já existiam essas possibilidades de fazer um inventário extrajudicial com o menor, porque vai preencher os demais requisitos, todos os herdeiros estão concordes, e aí, com o parecer do Ministério Público, observando sempre, visando sempre preservar o direito daquele menor. Perfeito. Preservar o direito daquele menor é como o doutor acabou de falar, também dar agilidade para ele receber a herança, para ele receber a cota parte dele, para ele poder fazer jus no menor tempo possível. Sim. Porque hoje a gente tem aí que um inventário judicial, às vezes se arrasta, mesmo quando estão concordes, porque tem menor, se arrasta por, no mínimo, 3 anos. É verdade. No mínimo 3 anos. E não é vantajoso para o menor,
que às vezes vai receber um aluguel, tem um usufruto em favor dele ali, que ele poderia já começar a desfrutar, mas que ele vai ter que demorar aí 3, 4 anos, na melhor das hipóteses, de um fórum que trabalhe bem, de uma serventia que seja efetiva, um juiz que, né, é 3, 4 anos. Então, eu entendo que sim, é um caminho, como o doutor acabou de falar. Alguns tribunais já se posicionaram favoravelmente porque entendem que é um benefício para o menor e não há prejudicialidade nessa circunstância. E eu acredito que em pouco tempo isso vai ser normatizado. Não sei o que o doutor acha disso. Né? Eu imagino que assim como a adjudicação compulsória extrajudicial, o inventário com o menor, assim como aconteceu também com inventário com testamento, né, que a princípio não se podia fazer, eu imagino que o CNJ está estudando isso para regrar uniformemente no Brasil inteiro, para não ficar, nesse estado pode, nesse não Exato. pode, ou nesse estado é dessa forma, no outro estado é de outra forma, e é uma norma que precisa de uma uniformização, né? Sim. Então, eu tenho bastante confiança que o CNJ está se movendo nesse sentido, de forma que em breve teremos boas novidades. Eu torço por isso. Agora, olha só, a gente está falando de inventário aqui extrajudicial, eu ia falar desse tema, né? Porque é um tema que muito me agrada. Eu sou adepta de procedimentos extrajudiciais. Sempre que eu sou procurada e tenho essa possibilidade de demonstrar para... Às vezes as partes me chegam no meu escritório meio em divergência. Eu falo, olha, vamos conversar, porque todo mundo perde. Vocês vão perder. E, às vezes, pequenos ajustes e pequenas considerações a gente leva para o extrajudicial. A celeridade é impressionante e a solução é gratificante, eu digo, porque você pega um serviço extrajudicial de qualidade, como nós temos aí em vários cartórios, né? São Paulo é uma cidade que eu entendo que tem excelentes cartórios, que estão aptos a fazer esse serviço. Então, eu sempre opto por indicar o meu cliente, se houver possibilidade, dentro dos requisitos legais, a fazer extrajudicial. Nesse caso do inventário extrajudicial, só para a gente falar para as pessoas que não têm esse conhecimento, para nós, o nosso cotidiano é super fácil. A gente vai falando, engata um assunto no outro e que legal, já estamos falando de outra coisa. Mas a gente vai dar uma recuperada aqui, que eu já tenho outro tema aqui que está aqui embaixo, que o doutor já deu uma adiantada, mas nós ainda vamos falar mais dele. Mas no inventário extrajudicial, só para as pessoas entenderem que quando tinha testamento, não podia ser feito extrajudicialmente. Então, o testamento obrigava, né, os herdeiros a levar o inventário para o tribunal, para que o juiz do inventário pudesse abrir o testamento e efetivar, né, uma linguagem mais simples. E aí teria que ficar lá no extrajudicial. E aí, agora houve uma alteração. Essa não é tão antiga, essa é mais recente, que foi mesmo com testamento, você faz a abertura do testamento de forma judicial, porém, o inventário, o cumprimento, né, do testamento, o inventário vai se dar de forma extrajudicial. Explica um pouquinho para a gente, por favor, doutor. É engraçado que o próprio tabelião é quem lavra o testamento. Né? E quando da edição da Lei 11.441 de 2007, foi proposta essa vedação. Olha, tem testamento, obrigatoriamente tem que judicializar. E com o passar dos anos e com a lei funcionando, a população gostando, os advogados desafogando o judiciário, a coisa foi se aperfeiçoando. E aí começaram a perceber que havia ali uma situação controversa. Né? Ora, se o tabelião que lavrou o testamento, ele não pode fazer o inventário porque tem um testamento, algo de errado tem aí. Não faz sentido, né? Não faz muito sentido. Então, hoje, no nosso ordenamento processual, a gente tem a ação de aprovação, registro e cumprimento do testamento. Né?
essa ação, ela é autônoma, ela não é nos autos do inventário, e ela, o que o juiz avalia efetivamente nessa ação? Ele avalia os requisitos formais do testamento, ou seja, se ele é público ou particular, se ele foi lavrado no cartório por alguém que era competente para fazer a lavratura, se compareceu ali 2 testemunhas quando for público ou 3 testemunhas quando foi particular, se tem rasuras ou não tem rasuras, se as disposições ali, se ele podia dispor naquele momento, mas ele não entra, o juiz da ação de aprovação do testamento, ele não entra no conteúdo, ou seja, essa disposição é nula ou não. Quem vai fazer isso é o juiz sucessório, é o juiz da sucessão do inventário. E no cartório, o juiz da sucessão é o advogado junto com o tabelião, né, com o escrevente. Então, vários estados foram editando provimentos, autorizando, então, a fazer da seguinte forma. Vai para o judiciário, aprova o testamento e volta para o extrajudicial. E isso, por incrível que pareça, se tornou muito comum agora. Eu tenho visto muito o pessoal aprovando no judiciário e fazendo no extrajudicial, porque, além de ser muito mais rápido, o judiciário também não quer ficar com aquele, entre aspas, problema. Então, a ação de registro, cumprimento de testamento, se demorar 30 dias hoje, é muito. Então, quando você já entra com a petição no judiciário, pedindo aprovação e já fala, eu quero autorização para fazer no cartório, ele já verifica ali os requisitos formais e dá autorização. Então, isso foi uma coisa... o brasileiro é um povo que nunca teve muita cultura de se lavrar testamento ou deixar testamento, fazer disposições de última vontade, mas de uns anos para cá, principalmente depois da Covid, isso se tornou muito mais presente na nossa cultura. Então, eu vejo que daqui para frente teremos bastante inventários com testamento, porque as pessoas começaram a pensar, poxa, eu posso fazer isso, eu posso... Olha, como a pandemia trouxe aquele susto para todo mundo, né? Falou, poxa, amanhã no caso de uma união estável, amanhã eu faleço e a minha companheira ficou desguarnecida. Não era reconhecida, não tinha documento, vou fazer um testamento. Vou fazer um testamento. No testamento já reconhece a união estável, já reconhece o direito sucessório dela, ou deixa alguma outra coisa, a parte disponível para essa companheira, ou vice-versa, né? Então, a coisa melhorou muito, assim. A gente acha que daqui para frente eu tenho bastante requisição de testamento, coisa que... Antes não era, né? Antes da pandemia. A gente sente que teve esse movimento, sim, né, Dr. Douglas? Eu também sinto que a cultura, nesse sentido, mudou e tende a mudar mais. Sim, eu mesma já fui procurada, depois da pandemia, para fazer alguns. É ótimo esse tema, a gente vai voltar a falar daqui a pouquinho, porque agora a gente vai fazer um intervalo, e antes de ir para o intervalo, eu vou falar aqui com vocês que estão aqui nos assistindo, vou pedir mais uma vez, que eu sempre peço, porque eu acho que é importante, que vocês divulguem o nosso conteúdo, compartilhem o nosso conteúdo, sigam a nossa TV aqui, @NovaTV Alto Tietê, no Instagram, no YouTube. Acesse o nosso conteúdo. O conteúdo tem vários podcasts, são conteúdos interessantes. Pode compartilhar. A gente volta já para continuar com o Dr. Douglas aqui, que, ó, sensacional. Quanta coisa boa. Até já. Chegou. Chegou conquistando o seu coração. Quando bater a fome, o app tá na mão. Sem essa de demora, clicou, pediu, tocou. Bora atender que o Habib já chegou. Chegou Habib. Habib chegou. A fome não espera, isso você já sabe. E no app tem tudo pra matar sua vontade. Que tal uma
de carne, queijo ou frango. Bora atender que o motoca tá chegando. Chegou. Oh, 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 chegou Habib's. Oh, oh, Habib chegou. Oh, oh, chegou Habib's. Oh, oh, Habib chegou. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo, deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Imagine ter a sua liberdade limitada, sem oportunidades. Os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Estamos voltando aqui, foi rapidinho. Eu, antes de retornar para o nosso bate-papo aqui, eu quero agradecer o pessoal aqui do YouTube que está falando do nosso conteúdo. Obrigado. As pessoas que estão aqui curtindo, estão falando que está muito bom. Muito bom é vocês aqui, compartilhando, assistindo, comentando. Eu quero agradecer a todos os comentários que nós estamos recebendo aqui. É muito legal saber que a gente faz e leva aí um conteúdo significativo, que as pessoas têm interesse, que as pessoas gostam do que a gente está divulgando, né, Dr. Douglas? Ó, tá verdade, tá bom aqui, tá engajado. Muito obrigada e continuem aí, que tem mais assunto bom aqui. A gente tem mais um bloco aqui interessante. Nós estávamos falando aqui, antes de fazer um intervalo, da questão do testamento, né, que pode ser aberto, só preenche os requisitos lá judicialmente e vai para o extrajudicial. E nós tínhamos fechado aqui falando de que aumentou muito depois da pandemia a questão do testamento, que é também uma forma, né, de direito sucessório extrajudicial. Sim. Você pode usar esse meio também, extrajudicial, para deixar meio que pré-definido uma partilha ou para quem você gostaria de deixar isso ou aquilo, como o Dr. Douglas falou no intervalo. Eu também percebi que na pandemia melhorou muito e fomentou muito trabalho, abriu um pouco, expandiu um pouco a mente nesse sentido. E as pessoas podem acessar e fazer isso justamente de forma extrajudicial, com toda a garantia jurídica, com toda a segurança jurídica, junto do tabelião, né? Elas podem buscar isso daí. Nós estávamos falando de inventário e eu acho que é importante também a gente falar da sobrepartilha, porque as pessoas não têm ideia, às vezes, do que é uma sobrepartilha. Mas o que é um inventário? Inventário, a maioria das pessoas sabe. É aquilo que deixou bens, tem que fazer um inventário para você ter direito que é seu como herdeiro. O inventário pode ser feito extrajudicial, como nós falamos, pode começar judicial e acabar no extrajudicial e vice-versa, que é mais raro. Sim. Né? E como é que é a sobrepartilha? Para a gente poder explicar melhor, ela também pode começar, o inventário pode ter sido judicial, mas a sobrepartilha é extrajudicial. Fala um pouco para nós, Dr. Douglas. Sim, é comum também o inventário ter sido judicial e acabou ficando alguma coisa... Um resíduo. Um resíduo, acabou ficando algum bem, alguma parte de algum bem que veio de herança do cônjuge e era casado pela comunhão universal de bens e acabou comunicando ali, não colocaram no inventário, esqueceram, porque achava que era só do cônjuge. E agora, na hora de vender, se percebe que o falecido tinha um pedacinho ali. O inventário já tinha sido encerrado lá no judiciário, em 1994,
Então, precisa regularizar. E para regularizar, a gente pode fazer essa sobrepartilha por escritura em cartório de notas. É completamente possível, absolutamente comum, inclusive, cada vez mais comum, e os requisitos são os mesmos, né? Advogado, assistência do advogado, herdeiros, a ausência de herdeiros menores ou incapazes e o consenso de todos os envolvidos. Às vezes, o inventário se deu lá no judiciário porque haviam menores e hoje já não são mais menores. Eu consigo fazer a sobrepartilha extrajudicial também por isso. Então, é bastante comum e facilita muito, né? Facilita muito porque ter que desarquivar o inventário judicial, muitas vezes há muitos anos arquivados, no arquivo central, enfim. Só para desarquivar demora 90 dias, né? Verdade. Então, isso tudo atrapalha, né? E liberou o acesso, né? Facilitou demais o acesso do jurisdicionado, que sofria com pequenos procedimentos simples, mas que tinham toda uma burocracia, né? Que hoje não tem mais. É bom que a gente diga que as pessoas têm que ter conhecimento disso, e se elas têm dúvida, elas têm que procurar um cartório, procure se informar, né? Eu acho que todo tabelião pode esclarecer e conhecer como que podem ser feitas essas medidas extrajudiciais, que vale muito a pena. Agora, eu vou mudar um pouco do tema, nós vamos sair um pouco de família aí, né, que é inventário, divórcio, e vamos falar um pouco eu mesmo tenho uma curiosidade, e aí eu preciso do seu esclarecimento. Com relação ao uso capião extrajudicial, a gente ouviu falar muito isso, a gente sabe que era uma ideia de facilitar também, porque um processo de uso capião no judiciário é uma loucura, né? Como é que funciona isso no extrajudicial, doutor? Os procedimentos de uso capião são bem recentes, embora também do CPC de 2015, né? Mas vieram regulamentações, e a última foi o provimento 65 do CNJ. A uso capião extrajudicial funciona da seguinte forma. As pessoas, o uso capiente, o possuidor, ele comparece no cartório com os documentos que ele tem do imóvel, sei lá, um contrato ou as contas de consumo em nome dele naquele imóvel, provas, fotos, o que ele tiver que possa corroborar com aquele convencimento de que ele está na posse há tantos anos, e aí no nosso ordenamento civil a gente tem vários tipos de posse, né? Vários tipos, modalidades de uso capião, ordinária, extraordinária, constitucional, rural, familiar, então tem de 2, 5, 10, 15 anos, né? Então, o interessado, o possuidor que tiver essas provas, ele leva isso no cartório de notas, nós vamos estudar os documentos que ele tem para apresentar, a gente vai fazer um documento que chama ata notarial. O que é a ata notarial? É um instrumento público lavrado pelo tabelião, pelo cartório, pelo escrevente, que ele autentica, ele afirma e ele faz prova de tudo aquilo que está sendo apresentado. Inclusive, especificamente na uso capião, o escrevente vai até o imóvel, conversa com os vizinhos, conversa com testemunhas, conversa com todos aqueles que estejam disponíveis, que possam corroborar e que possam afirmar aquela posse daquela pessoa naquele imóvel durante tantos anos, isso tudo vai para a ata notarial. E a ata notarial, como os outros documentos que a gente falou aqui, é um instrumento que tem fé pública. Então, aquilo que está ali é verdade até que se prove contrário. E essa prova em contrário tem que necessariamente ser judicial. Então, depois de feita a ata notarial, o advogado, que também é requisito para esse procedimento,
vai fazer uma petição para o registrador de imóveis. Então, lá no registro de imóveis, vai falar, olha, o registrador, está aqui o João, que ele está nesse imóvel há tantos anos, está aqui a ata notarial que foi lavrada, o escrevente foi lá, tirou foto do imóvel, o engenheiro fez a planta, está aqui, ó, se for o caso de fazer planta, existem situações que é dispensada a planta, como, por exemplo, o apartamento ou o imóvel que já está descrito na matrícula, você não vai precisar fazer uma planta nova. Então, está aqui os documentos, requisitos lá do provimento 65 do CNJ, e eu quero que o senhor, como registrador, dê andamento aí no procedimento. Então, o registrador vai autuar todos aqueles documentos e vai começar a notificar os titulares do domínio. Os titulares do domínio são aqueles que são os proprietários tabulares, aqueles que constam na matrícula ou na transcrição como se fossem os proprietários. E aí, vai notificar e não havendo a notificação ou não se encontrando esses titulares de domínio, é feita uma publicação por edital. Óbvio que o registrador vai sempre purgar por uma notificação muito bem feita. Ele não vai se contentar e falar, olha, não achei, vamos notificar por edital. Porque, entre aspas, é uma palavra errada por direito, mas é uma perda da propriedade, né, de alguém. Alguém está perdendo a propriedade. Quando, de fato, é uma prescrição aquisitiva que se entende até que a doutrina entende que é uma aquisição originária, ou seja, ninguém transfere, aquilo foi advindo de uma posse que preencheu os requisitos legais. Então, aí o registrador notifica os titulares de domínio e o procedimento corre, aí depois é feita uma publicação em jornal sobre o procedimento da usucapião. E no final, se não houver contestação de ninguém, se defere, o próprio registrador defere o título de propriedade para aquele requerente. A gente vê em São Paulo, eu posso falar por São Paulo capital, a gente tem 2 varas especializadas, primeira e segunda vara de registros públicos. Cada uma tem 12 mil processos de usucapião. Então, um usucapião na capital de São Paulo demora 10 anos. Né? Demora 10 anos tranquilamente. E o procedimento de usucapião, ele é muito mais célere e ele pode... eu já vi o usucapião ser registrado em 6, 7 meses. O extrajudicial. O extrajudicial. Mesmo com todos esses procedimentos, mesmo tendo que passar pela fase do registro de imóveis, Sim. que vai ter que fazer todas essas notificações, Sim. ele tem esse curto espaço de... Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas eu já vi o usucapião encerrar em 6 meses, coisa que no judiciário jamais aconteceu. Né? Então, óbvio que existem casos mais complexos. Existem casos mais complexos que levam eu me lembro de ter feito em outro cartório que eu trabalhei, em outra comarca, que demorou 2 anos. Mesmo assim, muito mais célere que o judiciário que, como eu disse, em São Paulo, menos de 10 eu não conheço. São 10 anos de tramitação, 10 anos de luta para o advogado, para o interessado, para todo mundo, para o juiz, para todo mundo envolvido ali. Né? Então, é um procedimento que ele não tem uma... Ele sofre uma certa resistência. Isso que eu ia falar agora. Ele sofre. Ele tá... Você, assim, doutor, entende que ele veio com um propósito, mas ele ainda não atingiu o propósito dele? Eu acredito que ele não atingiu o propósito dele. E é assim, eu, enquanto advogada, eu tenho uma certa dificuldade de entender que ele tem essa eficiência. Não sei, porque a gente encaminha, às vezes o próprio cartório fala, mas isso aqui é complicado. O que eu percebo? Parece que ele ainda não atingiu a finalidade. Será que ele precisa de ajuste ainda do extrajudicial? Ou é do jeito que está, é do jeito que vai ser, doutor? Como é que... Não vai mudar mais nada. É assim, tem que seguir tudo que está aqui e pronto. O que acontece, na verdade, é que as esferas são diferentes. Né? O registrador é um profissional
concursado, e ele responde... a responsabilidade civil dele é objetiva pelos atos que ele praticou. Então, assim, ele sempre vai ter medo, o registrador sempre vai ter medo, é uma palavra forte, medo, mas ele sempre vai ter um receio de prolatar ali e declarar a propriedade para aquele requerente se ele não tiver seguro, porque ele responde com o próprio patrimônio dos atos que ele praticar errado. O juiz já não. O juiz já é muito mais diferente, porque o Estado não vai responder por isso. Né? O juiz não responde por isso, por um ato equivocado. O juiz não responde pessoalmente. Sim. O registrador responde. Então, é óbvio que as exigências registrais, quando vem do judiciário, o registrador vê com outros olhos, porque ele cumpre. Ele cumpre, é uma ordem judicial, e antes, pelo próprio procedimento, aqueles autos todos já passaram pelo registrador, ele já se manifestou dentro do processo de uso capião. Então, quando vem para ele, já está mais ou menos acertado e ele cumpre. No extrajudicial, não, a decisão é dele. A decisão é do registrador. Então, quando a gente opta, no caso da uso capião e no caso da adjudicação compulsória, quando a gente opta pelo extrajudicial, a gente está trocando o juiz pelo registrador. Isso é ruim? Não, porque o juiz, muitas vezes, você não consegue falar com ele. O advogado não consegue despachar com o juiz, tem juiz que não atende. Existem as situações ruins, as situações boas, mas em todo campo de atuação existem bons profissionais e maus profissionais. E assim como ocorre no judiciário, também ocorre no extrajudicial. Mas quando a gente troca o juiz pelo registrador, o registrador você consegue marcar um horário e ir lá conversar com ele. Ó, tem todas essas devoluções, essas exigências aqui, me orienta como que eu faço para cumprir. E os cartórios organizados, eles sempre têm alguém qualificado para atender. Em São Paulo, a gente tem 18 registros de imóveis e os 18 têm um escrevente, um substituto que possa orientar o advogado naquela lida ali. Olha, isso aqui, essa exigência aqui, como é que eu faço para cumprir? Eu não estou conseguindo. Coisa que, se você for pedir para o juiz te ajudar, olha, excelência, como eu faço para resolver essa... o juiz não vai te dar atenção. Claro, né? que não. Então, essa é a parte boa da uso capião extrajudicial, da adjudicação extrajudicial. Agora, ela é célere como é o inventário divórcio? Não, não é. Não é tão célere. Mas é uma via a se pensar. Justamente porque existem esses obstáculos. O que a gente percebe realmente é que você tem um pouco mais de resistência no registro de imóveis mesmo, porque eu entendo que a parte do tabelião, onde ele vai fazer aquela ata notarial, é constatação. Sim. Né? Ele vai em loco, ele vai analisar a documentação que você trouxe ali no cartório. Mas quando chega no registral, aí... tudo são obstáculos a se transpor, e a se transpor, e a se transpor, e alguns, às vezes, ficam intransponíveis. Eu entendo, como advogada, no meu cotidiano, que era para ter atingido outra finalidade. Mas também, olhando por esse ponto de vista da responsabilidade do cartório registral... se ele vai ser o responsável na hora de ele fazer a determinação da perda da posse, que ele retira de alguém em detrimento de outro, eu entendo que ele olha com essa... ele tem mais restrições, né? Mas eu não acho que ainda atingiu o objetivo, não acho. E aí, eu ia falar da adjudicação compulsória, que é recente. Sim. Essa é bem recente. Eu mesma ainda estou estudando isso aí para entender como é que fica, porque os requisitos da adjudicação compulsória são uns lá, né, na ação, e aí eu vou falar numa linguagem mais simples para as pessoas que não sabem o que é a palavra adjudicação compulsória, né? Eu acho que as pessoas nem entendem direito quando você fala isso, né? Então, eu acho que eu vou pedir para você falar numa linguagem mais... simples aí para as pessoas entenderem, né? Que procedimento é esse? A adjudicação compulsória no cartório. Que procedimento que é, doutor Douglas? A adjudicação compulsória, ela é, na verdade,
em linguagem mais Isso. fácil, né? Ela é o suprimento de uma vontade ou de uma obrigação do vendedor, né? Então, o vendedor se nega a outorgar a escritura definitiva. O vendedor não concorda com alguma situação e ele fala, eu não vou outorgar a escritura. Então, aí, até pouco tempo atrás, a gente tinha que buscar o judiciário para o juiz suprir essa vontade do vendedor e por sentença, declarar, olha, fica suprida a vontade e a obrigação do vendedor, então a propriedade se transfere para o comprador. E ele tem lá o contrato dele, ele tem a quitação, ele tem todas as provas necessárias para conseguir a escritura, mas ele tem uma negativa do vendedor. Então, a adjudicação compulsória visa suprir essa inação do vendedor, né? E isso hoje pode ser feito também pelo cartório, pela via extrajudicial. O procedimento é bem parecido com o usucapião, também se lavra uma ata notarial, essa ata notarial também vai para o registrador, que vai notificar o vendedor, olha, por que você não quer mesmo outorgar a escritura, tem certeza, tal. E a partir da manutenção da negativa do vendedor, registra-se a propriedade em nome do comprador, do adquirente, né? Do compromissário comprador. E tem um tempo? Um lapso temporal? Não. De uma ideia de tempo? É um procedimento novo? Mas quanto tempo, em média, demora numa adjudicação? A mesma coisa que o usucapião? Não, então, a adjudicação é para ser muito mais célere, né? A adjudicação é para demorar, aí, no máximo, mesmo 6 meses. A adjudicação tem que demorar, no máximo, 6 meses. A gente esbarra no mesmo problema, né? É difícil você ter todos os requisitos da adjudicação. Às vezes, compensa mais o usucapião do que a adjudicação. Que a adjudicação você vai precisar ter o contrato, você vai precisar ter a quitação, né? E a negativa do vendedor. A omissão não basta. A omissão não basta. Ele tem que dizer, não vou assinar. Exatamente. Bom, a jurisprudência tem jurisprudência para os dois lados, né? Mas a jurisprudência entende que a omissão do vendedor, a inexistência do vendedor, a falência do vendedor, o sumiço do vendedor, Sim. é caso de usucapião e não de adjudicação. Certo. Mas tem doutrina que entende o contrário, né? Eu acho que isso, aos poucos, a gente vai aperfeiçoar e passar a admitir isso aí, porque precisa atingir o objetivo que é o final, que é a função social da propriedade. Da propriedade, exato. Então, assim como a usucapião. Então, eu acredito que isso será resolvido. Eu acho que aos poucos a gente vai, pela doutrina, pela jurisprudência, permitindo e convencendo os registradores imobiliários que deve-se, na omissão, na ausência, deve-se proceder dessa forma. O duro vai ser convencer o registrador, né? Não é fácil, mas a gente não é consegue. muito fácil. Agora, a ideia de custo, para quem está ouvindo a gente, relativamente, como no primeiro bloco a gente falou, o doutor deu exemplo de que às vezes até relativamente ao custo é mais em conta o extrajudicial do que o judicial. Com relação a esses dois procedimentos, usucapião e a adjudicação, dá para a gente dizer o que do custo no extrajudicial e no judicial? Não são procedimentos baratos, né? Porque a ata notarial custa como se custasse uma escritura do imóvel. No procedimento de usucapião, muitas vezes precisa de um engenheiro, porque a área não está caracterizada na matrícula, então precisa de um engenheiro, vai gastar ali com o engenheiro, muito embora no judiciário se pede a perícia, né? E além do advogado, que é obrigatório, tanto no judiciário quanto no nos dois procedimentos. Nos dois procedimentos. Então, não é um procedimento barato, não é tão simples, chamativo assim, mas é célere. E às vezes o benefício está aí, na celeridade, não no custo final. Eu já recebi aqui um aviso de que nós estamos chegando ao fim. O Abner já me olhou ali, né, e falou, doutora. E aí eu vou abrir aqui, vou começar agradecendo a presença do Dr. Douglas, prontamente atendeu o convite para falar desse tema aqui com a gente e
Vou abrir aqui um espaço para o doutor fazer os seus agradecimentos, deixar aí o seu contato para as pessoas que estiverem nos assistindo, e tem bastante gente comentando aqui. Eu passo a palavra aqui para as suas considerações. Eu agradeço muito o convite. Eu sou um entusiasta aí da área notarial e registral, eu gosto muito. E fiquei feliz com o convite. É um tema bastante... as pessoas não exploram muito isso, mas é uma realidade, né? A gente pode fazer muita coisa em cartório e deixar de ficar preso ao judiciário. Para arrematar tudo isso que a gente falou e mais um pouco, a gente pode fazer tudo eletronicamente do celular, através de um certificado digital que os cartórios emitem gratuitamente, com segurança jurídica e com todo o respaldo de um ato notarial físico, né? Então, eu fico à disposição. Quem quiser me procurar aí no Instagram, o meu sobrenome, @GavazziDouglas, ou procurar Douglas Gavazzi vai me achar. E eu agradeço, doutora Deolinda, pelo convite, e a gente fica à disposição sempre. Eu que agradeço essa aula maravilhosa. Não dá tempo, né? Passa muito rápido. Passa, uma quantidade, assim, de informações. É fantástico, né? Eu agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi prontamente, sim, foi uma coisa inusitada, mas eu agradeço a disponibilidade. É muito importante que as pessoas realmente tenham esse conhecimento de que hoje está muito mais fácil, com o certificado digital, o cartório faz tudo. Você não precisa mais, às vezes, nem estar presente para fazer a assinatura, como o Dr. Douglas acabou de falar. Vale a pena conhecer melhor os procedimentos que são realizados, porque dá bastante celeridade para essas questões, sem ter que levar para o judiciário. Eu vou encerrar o podcast aqui, agradecendo a você que ficou até aqui nos assistindo e compartilhou e comentou. Agradeço aqui a produção da Nova TV Alto Tietê, de forma especial ao nosso videomaker aqui, o Abner Barbosa, que nos dá esse apoio, esse suporte. Eu quero agradecer ao diretor de coordenação, Gilberto Silva, que sempre posso contar com o apoio dele. O diretor de relacionamento, Carlos Santiago, que abre as portas para nós, para falarmos de temas variados aqui. E a minha produtora administrativa, que é a Solange Inácio. Gente, eu agradeço a vocês. Finalizando aqui, agradecendo e esperando vocês para a próxima. Agradeço por ficar, compartilhar, curtir, comentar. E conto com vocês para divulgar esse conteúdo, que vai ficar disponível nos nossos canais, @Nova TV Alto Tietê. Muito obrigada, uma ótima noite e até a próxima.